sobre Agar. Eu quero enfatizar foque somente no nome, na pessoa, no personagem Agar. Agar, ela entra na vida de Sara como consolo, como Sara estava. Ela estava lá sem nenhum tipo de apoio. E com isso é quando entra Agar. O tempo foi passando e Sara lembra que Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa que seria multiplicar os filhos deles, que ele teria uma nação. Porém Sara olha, e como eu creio que Sara, ela se levanta de sua casa e começa a dizer: mas Deus, quando é que vai vir a promessa? Vai demorar tanto, nós já se mudamos tanto de lugar, eu já somos velhos, já somos avançados, nós não podemos ter mais filho. Como você vai completar a promessa? Quando é que essa promessa vai surgir? E Sara começa a ter uma ideia, fala: não, então talvez Agar entrou em minha vida para que eu dê Agar para o meu marido, para que assim o filho da promessa nasça. Porém, às vezes nos momentos, mas que no momento a qual nós passamos por dificuldade, às vezes nós tentamos usar nossa própria vontade. E esquecemos que quando nós aceitamos, esquecemos que quando nós estamos aqui no reino do Senhor, esquecemos que nós temos que servir à vontade de Deus. Às vezes na prova pode vir sustento, mas nós não devemos se agarrar a esse sustento, nós devemos querer mais. Sara olhou para Agar e falou assim: não, ela é meu sustento, ela é meu apoio, então é ela que Deus enviou. Mas nem sempre é desse jeito. Às vezes nós temos que esperar, às vezes nós temos que saber que há um tempo determinado para tudo. Às vezes nós falamos tanto de um versículo, nós citamos tanto um versículo, mas quando chega na hora de aplicar, nós deixamos ele passar em branco. Às vezes nós falamos tanto: ah não, é um tempo determinado para tudo, ah não, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas quando acontece alguma coisa, quando você está passando por dificuldade, a primeira coisa que você faz é procurar um escape, não em Deus, mas na situação. Mas hoje eu quero falar para você que Deus, Ele vai tirar de toda a prova, mas não adianta você querer fazer do seu jeito. Não é do seu jeito que você vai sair de onde você está. Não é do seu jeito que tudo vai dar certo, mas é do jeito de Deus. E com isso, Agar se deita com Abraão. E aí Agar começa a ficar grávida. Mas depois começa a vir o ciúme, porque é normal do ser humano. Como Sara, que está há tanto tempo com Abraão, não teve um filho, não engravidou, e Agar passou, creio eu, que apenas uma noite ela ficou grávida. Então começa a ter aí um certo tipo de ciúme. E Abraão fala: olha Sara, você pode fazer com Agar o que você quiser, porque ela é sua criada. Então Sara, ela começou a menosprezar Agar. Sara, ela começou a poder falar assim: ah não, Agar, olha, você tem que fazer desse jeito, não é desse jeito, o que você fez está errado. Começou a oprimir ela. E Agar, por suas vezes, ela foge da presença. E aqui entra o versículo que eu li. Ela começa a dizer, olha, ela sai para longe do Egito e começa a dizer, o anjo chega para ela e fala assim: Agar, o que você está fazendo aqui? Se era para você estar perto da sua criada. Ela disse: não, olha, eu fugi da minha criada, porque ela está me oprimindo demais. Eu fugi dela, porque ela está me oprimindo demais. E tudo que eu faço está errado, tudo para ela que eu faço está errado. E o anjo começou a olhar assim e falou assim: olha Agar, volta para onde você estava. Vai, se for para você ser humilhada, seja humilhada na frente dela, mas volta. Sabe o que eu estou querendo falar para você? De situação, ou seja, de prova, ninguém se foge, você enfrenta. Você acha que foi fácil para Davi chegar e falar assim: não, eu vou enfrentar um gigante que é bem maior que ele. Mas não, ele disse: sei que em todas as situações eu sou forte. Eu sei que em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas, eu sou forte. Ele disse: não importa o que ele seja maior ou não, mas ele é gigante, mas o meu Deus é maior. Sabe o que falta?
fé. Por isso que Paulo, quando ele começou a dizer, ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível você fazer qualquer tipo de coisa. Agar, ela estava muito acostumada, talvez porque ela estava acostumada a fugir de provas, a fugir de qualquer coisa que desse errado. E veio a Deus, uma voz para ela e disse: olha, Agar, você não deve fugir, você deve enfrentar. Você agora está grávida, você tem um filho e ele vai se multiplicar. Sobre ele também tem a promessa de Abraão. Olha, Sara, eu faço uma promessa para ti, porque essa semente vai se multiplicar muito. Mas para isso você tem que voltar e ser humilhada. Sabe o que eu estou querendo falar? Quer pregar, quer cantar, quer fazer alguma coisa? Se humilhe na presença do Senhor. Por isso que Jesus, quando ele falou assim: olha, vocês têm que ser humilhados serão exaltados. Você chegar para outra pessoa e aceitar que ela se humilhe, mas é você se humilhar na presença do Senhor. Às vezes nós esquecemos que para você chegar aqui à frente, para você ter algum tipo de oportunidade, você tem que se humilhar primeiro. Querer chegar aqui na frente e querer mostrar o que você sabe, mas se você não se humilhou, porque não vale de nada você estar aqui e não ter a presença do Senhor constante na sua casa. Não vale de nada você dizer que Deus é grande, que vai passar por prova, que vai passar por alguma coisa, se a presença de Deus não permanece com você. E foi por isso que Agar, foi por isso que o anjo disse para Agar: agora volta, Agar, porque isso é apenas uma prova. O menino vai nascer e ele vai se multiplicar. E Agar fez isso, voltou. Porém, com um tempo depois de tanta humilhação, agora Sara fica grávida. Porém, Sara fica grávida, seu filho deixa de amamentar. E com isso, Sara começa a perceber que Ismael tem uma desavença com seu filho. E Sara olha para Abraão e começa a dizer: olha, Abraão, eu não aceito que Agar esteja aqui. Manda ela para fora. Eu não quero ela aqui. E Agar, ela vai para fora de onde ela nasceu, de onde ela teve o seu filho. E a única coisa que ela levou foi pão e água. E é aí nessa história que eu quero enfatizar. Eu quero que vocês coloquem Agar como nós, como crentes, e Ismael como novo convertido, então como uma pessoa fiel. Agar, ela já tinha tido um encontro, que Deus era com ela. Agar, ela foi para o meio do deserto, mas sabendo que Deus era com ela. Ela foi para o deserto sabendo que ela tinha uma promessa. Qual seria a atitude dela? Ela olhar para o deserto e falar assim: não importa, mas eu estou com Deus. Eu estou no deserto, fui rejeitado pela minha senhora, mas eu estou com Deus. Eu estou no deserto com meu filho, com pouca água, com pouco pão, mas Deus vai prover, porque Deus, ele me deu uma promessa. Faltou isso em Agar. Faltou isso. Ela, como uma pessoa que já teve um encontro, faltou atitude. Porém, no deserto, quando faltou água, faltou pão, colocou embaixo de um arbusto, deu uns passos e disse: Senhor, eu não aguento ver meu filho morrer. Porém, ela estava servindo. Porém, o Deus que deu a promessa a ela não foi qualquer Deus, foi o Deus da providência. Porém, o Deus que olhou para Ismael antes mesmo de ser gerado foi o Deus que tudo pode. O Deus que deu a promessa a ela foi o Deus que criou os céus e a terra. Então em Agar faltou atitude, porque ela já tinha feito isso. A primeira vez ela foi para o deserto porque ela quis.
A segunda vez, ela foi para o deserto sem opção. Se na primeira vez ela foi para o deserto porque ela quis e saiu, então na segunda opção ela já deveria saber como sair do deserto. É a mesma coisa que nós. Às vezes, nós que vamos para a prova, às vezes nós falamos, não Deus, eu não quero fazer isso. Olha Deus, eu vou por esse caminho e acaba indo para o lugar errado. Mas mesmo assim, Deus continua lhe abraçando. Mesmo assim Deus fala assim, tá certo, você vai por esse caminho, a única coisa que eu vou te dar é cuidado, para que quando você chegue lá na frente você entenda porque eu disse não. Então foi a mesma coisa que aconteceu com Agar. Às vezes nós poderíamos criticar Agar, porque da primeira vez ela foi procurar. Porque ela era o refúgio de Sara, porém ela não tinha refúgio, ela não tinha ninguém a quem ela se apoiasse, ela não tinha ninguém a qual ela falasse, olha, eu estou passando ninguém. Para poder falar, foi o Senhor. E é exatamente isso. Às vezes quando você está passando por prova, às vezes quando você se sente sozinho, a única pessoa que você deve procurar é Deus. Talvez se a vez chegasse para outras criadas e falasse, olha, minha senhora está me oprimindo muito, talvez nem sequer ela tivesse recebido a promessa. Talvez nem sequer Deus teria usado alguém para poder falar com ela. Às vezes esquecemos que quando estamos passando por dificuldade, às vezes esquecemos que quando algo ruim está acontecendo, nós temos que procurar Deus e procuramos a primeira pessoa que há na nossa frente. A pessoa a qual peca igual a nós. A pessoa a qual é pecador igual a nós. A pessoa que às vezes se nós falarmos alguma coisa ela não vai entender. Porque é algo para ser comunicado entre você e Deus. E você tira essa paternidade de Deus. Você tira esse laço de amigo com Deus. Fala, não Deus, olha, primeiro eu vou procurar a pessoa do lado, depois eu chego para você, me ajoelho, choro e faço alguma coisa. Mas isso se eu não resolver. Mas era para ser ao contrário. Às vezes você se coloca no deserto porque não procurou a ajuda devida que só encontra em Deus. Outras vezes é Deus que coloca. A mesma coisa com Agar. Quando Abraão expulsou Agar, era porque Deus ele queria provar Agar para saber como ela iria se comportar, qual atitude ela ia tomar, porque da primeira vez ela fugiu da situação. Mas e agora? O que Agar vai fazer sem ninguém por perto, sem nenhum lugar para ela ir, só estava apenas um deserto e uma árvore. O que Agar iria fazer? Agar mais uma vez ela fugiu, virou as costas e disse, Deus, eu não aguento ver o meu filho morrer. Mas o que Agar esqueceu é que Deus estava com ela. Se Deus tinha prometido que Ismael iria se multiplicar, que era de que ia fazer uma grande nação, Deus ia fazer, porém ela esqueceu de confiar. E é isso que eu coloco para nossa vida, aplicando para nossa vida. Nós podemos colocar como um crente sem atitude. Às vezes Deus está falando, às vezes Deus está falando, olha, não vai por esse lado, olha, te conserta, porque eu não quero que você seja desse jeito. Para mais, porque eu quero te fazer uma grande promessa na tua vida. E às vezes, sabe o que nós fazemos? Rejeitamos a voz de Deus. Crente sem atitude, não aceita a sua. Às vezes nós esquecemos isso. Nós esquecemos que Deus tem uma grande promessa em nossas vidas. Às vezes nós olhamos para o lado e para o outro e falamos, Deus, olha, eu não sei o que fazer nessa situação, mas Deus ele te deu a estratégia. Qual situação? Porque se você está passando por alguma dificuldade dentro da sua casa, com a oração resolve. Porque você tem uma promessa que vai ser salvo você e a sua casa. Se for em questão
outra coisa, mas Deus resolve. Por isso que Deus disse, agindo Deus, quem impedirá? E também Deus disse através dos evangelhos que Ele é a causa, Ele faz das causas impossíveis possíveis. Ei, sabe o que falta em cada um de nós? Falta cada um de nós ter atitude. O que eu quero falar para você é que nós não devemos seguir a mesma coisa que Agar fez. Da segunda vez ela fugiu. Ela poderia ter feito outra coisa. Ela poderia ter sentado junto com Ismael e falado: olha, Ismael, a única coisa que nós temos a fazer é orar por providência, para que Deus não ouvisse não somente o choro do menino. Sabe por quê? Deus está ouvindo. Era esse o significado que faltava para poder destravar tudo para Agar. Ao invés de ela virar as costas para o menino, ela deveria olhar para o menino e lembrar que até o nome dele tinha um significado. Às vezes ela tinha que olhar para o menino, olhar e falar assim: não, Ismael, então Deus ele... Então para que eu virar as costas? Para que eu chorar, me esperrear, falar: Deus não tem? Não, eu vou chegar para ele e falar assim: olha, Deus, tu sabe o que está faltando, então o Senhor vai prover. Tu sabe que está eu e o meu filho aqui passando fome, então você vai fazer providência. Faltou essa atitude em Agar. Ao invés dela esperar a morte do filho, ela deveria esperar a providência de Deus. Ao invés de ela esperar o menino chorar, clamar por Deus, ela que deveria ter feito essa atitude. O menino, ela teve mais atitude que Agar. Por isso que Deus enviou o anjo e falou assim: olha, Agar, não se preocupa, porque você não teve a mesma atitude. Deus ouviu o choro do menino. Sabe como eu entendo com isso? E sabe o que eu começo a compreender? Na minha compreensão, eu vejo como uma repreensão, falando: olha, Agar, da primeira vez você fugiu. Eu cheguei aqui e falei para você que tudo ia dar certo, que você ia ser humilhada, mas você teria uma promessa, que o menino tinha uma promessa, que ele ia se multiplicar, que eu iria cuidar dele, que eu ia fazer dele uma grande nação. Porém, da segunda vez, ao invés de você clamar a Deus, você como uma pessoa que nunca teve um encontro, mas você sabe quem é Deus. Às vezes nós já tivemos um encontro com Deus, nós já tivemos o nosso primeiro contato com Deus, mas ainda a nossa atitude nos momentos difíceis é procurar recurso aonde não tem. Às vezes sabe o que falta em cada um de nós? A atitude. Às vezes Deus não faz o que Ele quer em nossa vida porque nós procuramos Ele pouco, nós oramos pouco, nós jejuamos pouco, é tudo no pouco. Às vezes nós falamos: Deus, não, olha, é apenas 2 minutos, olha, Deus, para ti, mas eu vou orar somente meia hora, é tudo no pouco, no mínimo. Aquilo que você retribui para Deus é aquilo que você vai ganhar. Se você doa pouco, então você vai receber pouco. A atitude, o foco é atitude. O que eu venho passar para vocês hoje é para que vocês, passando por alguma coisa, estiver precisando de alguma coisa, não procure o irmãozinho do lado ou do outro, mas procure a Deus. Se você estiver passando por algum tipo de prova, que você fala: Deus, olha, tá difícil, você sabe a sua atitude, fala: Deus, olha, tá difícil, mas eu como cristão, como um filho, com toda a autoridade, eu estou dizendo que essa prova vai passar. Eu estou dizendo que essa comida vai chegar aqui na minha casa. Eu estou dizendo que minha família vai ser restaurada. Eu não estou vendo, mas pela fé eu já posso ver que minha casa toda vai servir ao Senhor. Começa a ter a atitude das provas. Quando você estiver passando por dificuldade, começa a ter atitude com Deus. Se você quer alguma coisa, corra atrás.
tiver alguma batalha, enfrente. Porque às vezes quem batalha não é você, é Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.